Olá, meus caros alunos, espero que todos estejam muito bem. Vamos iniciar mais uma aula de processamento digital de imagens. Aqui é o professor Tiago Buarque e a aula de hoje é filtragens de imagens, filtro de suavização. Então a gente vai começar falando um pouco sobre fundamentos de filtragem e depois a gente vai conversar sobre os filtros de suavização em si. Então, o que é filtragem espacial, né? Convolução e correlação. Alguns detalhes também sobre isso. Depois os filtros lineares e não lineares de suavização. A filtragem espacial ela é muito utilizada para realce, né? A palavra realce, ou seja, para destacar alguma coisa, né? Ou para fazer algum processamento para melhorar a visualização da imagem. E aí essa melhora tem que ser definida, né? É para um usuário humano, um usuário especializado, para um computador, para um software que vai trabalhar com reconhecimento de imagens. Por exemplo, se você vai fazer essas redes convolucionais que estão bastante na moda, né? Processamento de imagens, elas trabalham com filtros desse tipo. Então a gente vai estudar esse tipo de filtragem espacial. A palavra filtro vem da análise do domínio da frequência, né? E aí tem vários sinônimos, né? Máscara, kernel, template, janela. Os filtros de suavização são chamados passa-baixa, porque eles mantêm as baixas frequências, né? E o efeito vai ser borrar a imagem. E para que isso vai servir, a gente vai ver mais para frente, mas em particular para eliminar a ação de ruído, de eliminação de algumas coisas pequenas. Os filtros espaciais são muito comuns utilizar filtros no domínio da frequência, né? Análise Fourier ou wavelets. Mas a filtragem espacial ela é mais simples da gente entender e existe uma correspondência, por exemplo, entre os filtros espaciais e os filtros no domínio de Fourier. E a vantagem é que os filtros espaciais são mais versáteis, né? Porque permitem também filtros não lineares, que não são permitidos lá no domínio de Fourier, por exemplo. Então, a filtragem tem dois elementos principais. A vizinhança, que é a área em torno de um pixel, geralmente é retangular, na verdade ainda mais comum ser quadrado. E o filtro, que são as operações que a gente utiliza ao redor dessa vizinhança. E aí a intensidade do novo pixel é calculada dependendo da intensidade dos pixels da vizinhança, utilizando o filtro. No caso de uma filtragem linear, é bem direta essa utilização. E aqui está mostrando um exemplo de uma imagem. Então a gente vai ter um filtro, ele vai varrer, a janela vai varrer linha por linha, certo? Na imagem. E quando ele chega em uma linha específica, num pixel específico, aqui, ele vai olhar toda a vizinhança desse pixel. Aqui está uma vizinhança 3x3, está representada aqui. W, né, que vai de -1, -1, até +1, né, o centro é W00, representa aqui cada um dos pesos desse filtro, de um filtro linear. E a mesma coisa, a gente tem o centro da imagem, né, fxy, aí fx-1, y-1, ponto mais à esquerda em cima, e f de x mais 1, y mais 1, ponto mais à direita abaixo. E aí você tem os pontos intermediários, né, que não estão nos outros extremos da imagem. E como é que realiza essa filtragem espacial? A filtragem espacial linear, né, estamos focando agora no caso linear. A nova intensidade vai ser o produto de cada peso com a sua do filtro, cada peso do filtro com a sua posição correspondente na imagem. E por aí vai, o centro com o peso do centro e os extremos. Cada posição do filtro tem uma posição respectiva na imagem. O 00 é o centro. Filtro de dimensão ímpar, né? Com, por exemplo, um quadrado de dimensão ímpar, um retângulo 3x5, 3x3, 5x5, 9x9, facilitam essa representação porque é fácil encontrar o centro. Se o filtro tem dimensão par, 2x2, 4x4, a gente vai ter que deslocar um pouco esse centro, né? Então,
sugestão é a gente sempre utilizar filtro de dimensão ímpar. Não obstante, você pode ter filtro de dimensão par também, né? Isso não caracteriza um problema muito grande, mas você tem que definir onde é o centro, né? Desse filtro, onde é que vai ser a saída do pixel, né? Se você define, por exemplo, o centro no canto superior esquerdo, então quando você gerar a sua imagem de saída, ela vai estar toda deslocada um pouco para cima e para a esquerda. Simplificando essa equação que a gente viu aqui em cima, a gente pode descrever a filtragem dessa forma, né? A nova intensidade da nova imagem G na posição x e y vai ser um somatório de S indo de menos A a, de T indo de menos B a B, de né, WST vezes F de x mais S, y mais T. É o que está exatamente escrito ali em cima. Então, existem duas operações que são comuns nessa filtragem. A primeira é a correlação. Então, basicamente, a correlação foi o que a gente viu descrito antes. A convolução é uma outra forma da correlação, só que esse filtro é rotacionado em 180 graus. Então, quando a gente fala de redes neurais convolucionais, a gente está subentendendo, está realizando essa operação de convolução. Muito embora exista, às vezes, confusão entre correlação e convolução. Na prática, o resultado pode não ser tão problemático você utilizar correlação ou convolução, certo? É somente uma questão formal aí do nome para diferenciar um e o outro caso. Na maioria dos filtros que a gente vai ver aqui na disciplina, os filtros são simétricos. Portanto, então, se aplicar correlação ou convolução, não vai fazer diferença. Uma rede convolucional vai fazer, porque às vezes os filtros representam objetos, né? Representam, por exemplo, reconhecimento de face. O filtro pode representar o nariz, olho, parte do rosto. Então, depende da posição. O nariz de cabeça para baixo, rotacionado 180 graus, vai fazer toda a diferença, né? E como é que funcionam as etapas da correlação com convolução? Observe que o filtro, a gente tem que aplicar o filtro para todas as posições da imagem, mas nos cantos da imagem o filtro não vai ter vizinhos. Então, a gente precisa adicionar, supondo que o filtro é m por n, a gente adiciona, é o m por m, né, quadrado, adiciona m menos 1 zeros antes e depois da imagem. Então, a gente realiza a operação de convolução dentro desse limite, depois recorta esses zeros extras. Tem um exemplo aqui para uma dimensão, depois tem para duas dimensões. Então, aqui é uma imagem, F. Certo? Essa imagem tem 8. É uma linha só, certo? Com 8 valores, onde o quarto valor é 1, o restante são zeros. E o filtro é esse, 1, 2, 3, 2, 8. Para conseguir fazer a operação já para esse primeiro pixel aqui, a gente precisa adicionar alguns zeros. Como o filtro tem 5 posições, a gente precisa adicionar m-1, que são 4, antes e depois da imagem. Então, são adicionados 4 pixels aqui e mais 4 aqui. Com isso, é possível fazer agora a correlação. Quando você multiplica cada um desses valores pelas posições equivalentes, correspondentes do filtro, o que é que a gente tem? 0, né? O começo vai dar 0. Então, isso aqui vai dar tudo dando 0 até chegar quando um ponto aparece aqui. Eu vou avançar para o próximo slide, porque esse exemplo são duas colunas, né? À esquerda tem a correlação e à direita a convolução. Então, vou continuar no próximo slide. Quando a gente faz isso, vai deslocando a posição ponto a ponto e vai realizando a multiplicação. Quando termina a correlação, a gente tem esse resultado. Como eu só tenho um único valor que é diferente de zero, que é igual a 1, né? Quando a posição da janela passa por ele, então o valor daquele pixel tem a ver com a posição da janela. Então o resultado vai ser esse aqui. Eliminando os zeros que foram adicionados, a gente vai ter o quê? Aqui observe que eram 4 zeros a mais, né? Mas alguns não foram calculados o resultado porque ficaram fora da janela. Então agora elimina
somente 2, para a imagem voltar a ter 8 pixels, né? 4 mais 4. E esse aqui é o resultado final da convolução. Na correlação, porque se inverteu o filtro, né? Ao invés de ter passado o filtro na posição original dele, ele foi rotacionado 180 graus, ou espelhado, né? E o resultado da convolução foi exatamente o filtro na posição em que ele estava originalmente. Para duas dimensões, o funcionamento é o mesmo. Completa-se com m-1 linha, n-1 coluna, a imagem, então aqui está a imagem original, o filtro e a imagem adicionada de zeros. Então essa imagem tem a mesma lógica da outra. Tem um valor aqui no centro que é 1 e o restante é 0, né? Que é a imagem original. E alguns zeros foram adicionados, né? Então a imagem original tem 2 zeros em cada dimensões. Essa aqui é a imagem original. E aqui o restante foi completado com os zeros. Como o filtro era 3x3, então foram adicionados 2 zeros acima da imagem, 2 zeros abaixo, 2 zeros à direita e 2 zeros à esquerda. A imagem, o filtro começa a ser processado aqui, né? No canto esquerdo superior e vai varrendo todas as linhas, depois a segunda linha, por aí vai. Quando termina esse processamento, esse aqui é o resultado da imagem. Observe que ele já tem uma coluna a menos do que a imagem original, porque ele, né, só calcula para esses centros aqui. Aí o que acontece? Cortando os zeros que foram inseridos a mais, a gente vê que a saída da correlação, o filtro está espelhado ou rotacionado aqui 180 graus. Com a convolução, a saída do filtro a saída da imagem é igual ao filtro, né? Na posição em torno onde teve o valor 1. Em termos de notação, a correlação é descrita dessa maneira e a convolução é dessa. Esse símbolo aqui, a diferença é que o símbolo da convolução é um círculozinho pintado e da correlação é um círculo em branco. Observe que a correlação é exatamente o funcionamento de um filtro linear que a gente escreveu anteriormente. E na convolução, ao invés de eu somar o S, a posição, eu subtraio, né? Isso mostra a rotação em 180 graus do filtro em relação à correlação. Um pouco mais sobre convolução, uma palavra que é muito comum ser utilizada no processamento digital de imagem, né? Pode utilizar o mesmo algoritmo de correlação ou convolução, pode usar o mesmo algoritmo, simplesmente faça um pré-processamento rotacionando a máscara. A vantagem da convolução é que ela é comutativa, tanto faz eu pegar o filtro, convoluir com a imagem convoluir com o filtro. Em particular, essa expressão, esse verbo convoluir é o que a gente usa constantemente para indicar que houve a convolução, né? Então tem várias expressões comuns, né? Filtro de convolução, máscara de convolução, kernels, janelas, templates, aquela coisa toda. E muitas vezes se confunde com correlação. Representação vetorial. Então, todas essas ferramentas que a gente viu, a gente pode escrever como operações vetoriais, algébricas. E aí, então, isso facilita, porque existem diversas bibliotecas matemáticas algébricas que podem fazer isso. Uma forma comum também, por exemplo, fazer uma convolução com a imagem, você extrai todas as janelas da imagem, e escreve cada janela como se fosse um vetor, e empilha esses vetores numa matriz e depois realiza uma simples multiplicação de matrizes. E aí existem bibliotecas, algoritmos paralelizáveis, placa de vídeo, etc., que fazem isso bem rápido. Porque vocês vão ver que essas operações podem ser muito custosas na prática, né? Mas hoje em dia já existem, né, diversos softwares e hardware para acelerar o tipo de operação de convolução. As máscaras, pronto. Para filtros lineares, aqui tem alguns exemplos de máscaras, né? Cada máscara é um coeficiente. Então aqui está mostrando uma máscara 3x3
Posso fazer um filtro de média simples, onde cada uma das posições, por exemplo, tem 9 posições, né? 3 por 3, cada uma das posições é 1 sobre 9. Você pode escrever como somatório das intensidades dividido por 9. Um filtro gaussiano, que é um filtro de suavização também bastante comum. Você pode pegar, utilizar aqui como se fosse uma gaussiana, onde cada elemento próximo do centro tem um peso maior do que os elementos mais distantes do centro. Filtros não lineares, tem que usar operações não lineares, né? O exemplo que foi dado aqui é o filtro de máximo, encontrar a maior intensidade do valor naquela janela. Vamos comentar agora alguns filtros de suavização. O filtro de suavização tem dois resultados comuns. O primeiro é borramento, que serve como pré-processamento, pode eliminar pequenos detalhes da imagem e sair para ajudar a extrair objetos maiores. Outra aplicação é a redução de ruído. Quando você elimina objetos grandes, né, pequenos detalhes, isso aqui vai funcionar como ruído. Um filtro linear pode fazer borramento, mas também existem filtros não lineares que podem deixar a imagem, inclusive, mais nítida. Os filtros lineares de suavização, né, são bastante comuns porque são muito simples de serem utilizados. O mais comum é o filtro de média e às vezes quando você diz filtro passa baixa fica até subentendido se não especificou que vai ser um filtro de média. Muito embora poderia ser um filtro gaussiano, um filtro de mediano e por aí vai, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que é que eles fazem esses filtros? Reduz transições abruptas de intensidade, por quê? Porque ele acaba espalhando a cor. Quando ele borra, né, acaba espalhando a cor e se tem alguma transição abrupta, ela pode sair. Pode ocorrer perda de nitidez, né? Obviamente vai reduzir ruído, pontos muito pequenos vão desaparecer. A borda pode ficar borrada, né? Que tem justamente com essas transições abruptas que são reduzidas, então acaba borrando as bordas da imagem. Regiões pequenas, né? Podem sumir se a máscara for muito grande. E pode suavizar falsos contornos, né? O que são falsos contornos? Por exemplo, você tira uma foto do céu e você fica vendo várias faixas azuis no céu, quando na verdade existe uma mudança bem gradual. Só como se tem um nível dinâmico baixo, ou seja, poucos valores de intensidade de cores, acaba que cada cor fica aparecendo destacada aqui na mudança de cores. Quando você faz essa suavização, se você agora vai ter na saída um nível dinâmico maior, ou seja, mais cores, né? Acaba que você consegue restaurar essa mudança gradual. Nos filtros de média, nesses filtros lineares, então tem dois tipos principais. O regular, o box filter, ou seja, tem todos os coeficientes com o mesmo valor, e um filtro de média ponderada, onde você pode dar um valor diferente para cada filtro. Aqui se encaixaria, por exemplo, o filtro gaussiano. Mas você pode ter uma eficiência computacional melhor se você colocar os seus divisores e os seus coeficientes com potência de base 2, porque você faz tudo isso com uma operação de bit shift, ao invés de fazer multiplicação que pode ser mais demorada para o processador. Aqui você vai trocando os bits de posição e somando, e depois você troca os bits, aqui você anda com os bits para a esquerda, né, enquanto vai aumentando, e depois no final, quando soma tudo, anda com os bits para a direita. Descrevendo como equações, a média ponderada pode ser descrita dessa forma e os filtros regulares dessa outra forma aqui. Aí observe que aqui na média ponderada eu estou realizando a divisão, mas nesse filtro regular não realiza a divisão. Então subentende que, por exemplo, para aquele filtro 3x3, cada peso aqui não vai ser 1, mas vai ser 1 sobre 9. Enquanto aqui eu posso ter pesos maiores que 1, e aí depois eu divido pela soma dos pesos aqui. Finalmente, um exemplo, né? Conversamos tanto, né? Mas qual é o efeito mesmo dessa imagem? Bom, agora que aparecem os efeitos. Então aqui está a imagem original e aí estão várias versões
da imagem usando máscaras de filtros regulares, né? 3x3, 5x5, 9x9, 15x15 e 35x35. Observe que o filtro 3x3 para a imagem original, como a imagem é muito grande, o efeito aqui foi mínimo. A imagem simplesmente parece estar com as bordas um pouco mais suaves. No filtro 5x5, a gente já consegue perceber uma suavização maior. Talvez até conveniente, né, para a exibição da imagem, mais suave. Não sei se está parecendo tão borrada. Mas quando a gente chega no filtro 9x9, a imagem a gente já nota ela um pouco borrada, né? A gente vê, por exemplo, nas bordas desses quadrados. Vou dar um zoom aqui. Olha. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar a imagem de cima também. As bordas dos quadrados, ó, o que acontece aqui? Começa a ficar muito mais grossas, né? Essa borda do que na imagem original, né? Borrada. E observe também que esses pontinhos aqui começam a desaparecer, né? Ficar bem borrado aqui. Até esse círculo, dá para comparar com a imagem 5x5. Até esses círculos aqui que estão desse lado começam a ficar mais espalhados, começam a se apagar, né? Então todos esses quadradinhos daqui, essas letras menores, ó, o que acontece aqui. SA já está bastante confuso, né? Esses palitinhos aqui também começa a ficar com a borda maior, começa a se apagar, ficar mais claro. Aí tem 15x15 e 35x35. No 15x15, aí a gente já percebe alguns efeitos a mais. Por exemplo, esse quadrado que era bem pequenininho, ele está bem aqui. Ele aumentou muito o tamanho desse quadradinho pequenininho aqui. Vamos ver ele mais de novo. E está se apagando. Esses pontinhos aqui, né, começam a ficar também apagados. Essa barrinha aqui, ela aumentou muito de tamanho, né, porque foi espalhando a cor dela ao redor. Essas letras aqui começam a ficar indistinguíveis também aqui embaixo. Já o filtro 35x35, a gente percebe que alguns quadrados aqui se apagaram. Esses pontinhos aqui se apagaram, né? Muito. Aqui ainda ficou uma mancha nessa região, tem mais pontos. Essas barrinhas aqui vocês podem analisar e tentar contar. Aconteceu um efeito aqui bem confuso. Tá vendo que essas barrinhas estão se sobrepondo aqui? Essa aqui não existia barra nessa região. Esse era o intervalo entre as outras. Vou deixar para vocês refletirem sobre isso. Então esses círculos aqui se apagaram. Essa letra aqui também já está quase se apagando porque a janela é muito grande. Borramento mais linearização. Então aqui está uma imagem do telescópio Hubble. O objetivo daí dessa filtragem é pegar as galáxias maiores. E aí como é que a gente elimina os objetos menores? Faz um borramento, eles vão se apagar. E depois um limiar que vai encontrar essa janela aqui. Então aqui está a imagem original, o borramento. A linearização vai mostrar a área onde estão esses objetos maiores. Depois daqui basta pegar e fazer uma multiplicação dessa imagem com a imagem original. E aí a gente apaga os objetos menores, ficando com os objetos maiores de interesse. Então, alguns filtros não lineares são descritos aqui, em particular usando estatística de ordem. O que é estatística de ordem? Você ordena os valores da sua amostra, né? E aí toma sua decisão baseado nisso. O filtro mais comum, mais famoso é o de mediana. Ele serve para tratar um ruído digital chamado de ruído de sal e pimenta, certo? E como é que funciona a mediana? Ela ordena todos os valores da janela e seleciona o valor do meio. Então ela também é chamada de 50º percentil. Aqui tem uma dica, diz quanto menor
mais efetivo. Para um caso de ruído de sal e pimenta, como são pixels avulsos, brancos ou preto, então eu tenho que pegar uma janela bem pequena mesmo, né? Aqui está um exemplo num filtro de mediana. Então tem a imagem original, o resultado de um filtro de média que não ajudou muito na nitidez dessa imagem, e aqui removeu o ruído de sal e pimenta através de um filtro de mediana. Outros filtros de estatística de ordem podem ser o máximo, né? Ou mínimo, né? Você colocando em percentis, a mediana é o 50º percentil, ou seja, divide em 100 partes iguais, né? Os 100 valores, né? O primeiro até o centésimo. O xésimo percentil é outra opção de filtro de estatística de ordem. Então, nessa imagem, o que é que foi visto? Operações de convolução, correlação com aplicação em realce. A gente conversou sobre filtro linear para suavização. Em particular, a gente viu o filtro de média, duas abordagens. Regular, onde todos os pesos da janela são iguais, e média ponderada, onde a gente pode ter pesos diferentes. E até uma eficiência computacional maior. Filtragem para linearização foi outra aplicação que a gente viu, aquela imagem do telescópio, ou seja, para remover os objetos pequenos. Quando a gente passa o filtro de suavização, o objeto pequeno, o valor de intensidade dele se espalha ao redor, e aí fica mais difícil de uma linearização dele aparecer. E a gente viu filtros não lineares, né? Máximo, mínimo, médio, em particular, mediana, para remover ruído de sal e pimenta, que é um tipo de ruído digital bastante comum. Essa é a referência, o capítulo 3 do livro do Gonzalez e Woods, Processamento Digital de Imagens. Várias imagens, talvez até todas as imagens dessa aula foram retiradas deste livro. Obrigado, pessoal. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula.